Boa tarde a todos e a todas. A gente retoma as atividades do primeiro seminário internacional sobre mediação tributária, que é uma realização da BDF, da Abrasf e da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Eu palestrei hoje pela manhã e estou muito honrado de retornar aqui agora na qualidade de chair à tarde. A primeira mesa é como se fosse uma preliminar para o grande clássico que é agora, né? A gente tem eu tenho 4 colegas aqui que vão dar uma verdadeira aula de mediação, tentando analisar a economia comportamental, os aspectos contábeis, financeiros e patrimoniais que estão envolvidos na mediação. Eles vão também analisar a motivação com o escalonamento de escolhas e a teoria dos jogos, teoria da decisão e as árvores de decisão. Como isso tudo que já se operava em outras áreas do direito, que não o direito tributário, pode ser um pouquinho adaptado e retratado também no nosso ramo do direito tributário. Como eu sei que todos estão ansiosos para ouvir esses craques, eu vou passar desde logo para minha colega Ana Cláudia Paranaguá, que é advogada colaborativa e sistêmica, mediadora de conflitos extrajudicial, com certificação internacional pela ICFML. E a Ana Cláudia, com quem eu vou ter o prazer de dividir aqui essa mesa, ela vai tocar na qualidade de mediadora. Obrigada, Fábio. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Dr. Ricardo Almeida pelo convite em participar desse seminário internacional de mediação tributária. Eu gostaria também de parabenizá-lo e parabenizar os demais organizadores por esse evento e por eles se dedicarem a um tema tão precioso, que sempre foi objeto de inúmeras indagações, que é o da mediação tributária. Eu fico muito feliz, porque eu tive a oportunidade de verificar nos painéis que nos antecederam várias experiências, vários colegas trazendo, inclusive, no âmbito internacional, experiências que demonstraram, que demonstram e que comprovam que é possível, sim, um diálogo entre a administração pública e que é possível, sim, se construir uma relação equilibrada e saudável entre o público e o particular. Mas, como o Fábio falou, eu tenho certeza que vocês estão ansiosos para ouvir esse time de feras aqui que a gente tem, né, a oportunidade e a sorte de mediar. Então, eu vou começar pelas apresentações, mas eu gostaria também de observar o seguinte: se vocês tiverem alguma questão que vocês queiram fazer, então vocês encaminham essas perguntas, essas questões para o chat, e aí no momento oportuno a gente vai trazer para o debate, para a análise dos 3 palestrantes. Eu vou começar pelo Tomás Solberg, é engenheiro, possui MBA pela Universidade de Yale, tem 20 anos de experiência profissional em empresas, dedica-se exclusivamente à mediação de conflitos desde 2015 e, em especial, às questões empresariais. O Tomás vai trazer o tema os custos do litígio versus os custos da mediação e ainda abordando os custos aplicados à mediação tributária. Tomás, é contigo. Boa tarde, Ana. Obrigado. Boa tarde a todos. Muito brevemente, eu queria agradecer a Ana, Mariana Souza e o Ricardo pela oportunidade de estar aqui. Parabenizar a Prefeitura de Porto Alegre pelo evento também. E, sem querer ser rude, mas querendo ser objetivo, eu vou parar por aqui e vou iniciar minha apresentação. Deixa eu compartilhar aqui os slides. Pronto, vocês me veem, vêm os slides que eu botei, né? Então, vamos lá. Para começar, como a Ana falou, eu sou engenheiro, né? Eu ouvi algumas pessoas dizendo que eu não sou tributarista, e eu não sou nem advogado. E trouxe aqui um slide que mostra um pouco
do tipo de mediação que eu costumo fazer para mostrar um pouco da minha experiência, de onde eu veio e minha perspectiva. O que eu mais atuo são em casos de mediação empresarial, especialmente questões societárias, corporativas, comerciais e de propriedade intelectual. Franquia, questão de consumo e trabalhista são outras modalidades de mediação empresarial, mas onde eu ainda não atuo, não tive a oportunidade. Também não tenho muito interesse, para ser sincero. A mediação familiar foi um pouco da minha formação e no meio tem a mediação da empresa familiar. E atuando nessas três frentes, basicamente, eu fui aprendendo ao longo dos casos quanto custa uma mediação, né? Quanto custa um processo judicial, os dois, né? E é isso que eu vou trazer hoje. Quando a gente fala de quanto custa um processo judicial, a primeira pergunta, na verdade, é quais são os custos? E quando a gente fala isso, quase todo mundo pensa num primeiro custo, que são os honorários advocatícios. E eu costumo dizer que esse é o custo que você quer, que você pode ver como custo ou como investimento, né? Porque se você está num processo na justiça e você quer ter boa chance de ganhar, de vitória, você quer bons advogados. E bons advogados devem ser bem pagos. Mas é um investimento, é um custo, como você quiser encarar, que você tem controle. Você pode escolher os advogados, você pode negociar com o seu advogado e você opta pelo valor que você vai pagar e pelo formato, inclusive, da remuneração. E eu diria que esse custo é o único que você tem algum controle quando você entra num processo na justiça. Todos os custos que eu vou mostrar a seguir são fora do controle das partes que estão no processo. O primeiro desses é os custos processuais, desde as custas até que podem ser bem pouco relevantes, ou até mais relevantes quando se torna um percentual da causa, um percentual da sentença, e até custos com perícia, por exemplo, que também pode ser bem significativo. São custos impostos pelo tribunal, pelo juiz, e que fazem parte. Depois tem os custos dos honorários sucumbenciais, e eu costumo brincar que esse é um dos custos mais bem escondidos pelo meio jurídico, e que quem não é do meio jurídico menos conhece, né? Que imagino que a grande maioria da audiência aqui seja advogados, mas, enfim, quem perde uma ação na justiça muitas vezes é condenado a pagar 5, 10, às vezes 20% do valor da causa para os advogados de quem ganhou. E às vezes as pessoas entram achando, se eu perder não tem problema, pode ter, né? Mas se você entra com a ação e você perde, você pode ser condenado a pagar os honorários sucumbenciais. Como quarto custo, eu menciono os juros judiciais. A lei define que juros são 1% ao mês. Isso, hoje em dia, só, sem contar juros compostos, são 12, mais correção monetária. Isso hoje dá 14%, 15% ao ano. Isso quer dizer que, se você entra com uma ação cobrando R$1.000 e ela for resolvida e a sentença sair em 5 anos, você provavelmente vai pagar R$2.000. E se levar 10 anos, você vai pagar R$4.000. A cada 5 anos, mais ou menos, esse valor dobra, devido aos juros e à correção monetária. Quinto custo, eu gosto de mencionar, é o custo de oportunidade de tempo. Porque, como infelizmente no Brasil as causas demoram muito, são anos, né, na justiça muitas vezes, gasta-se muito tempo ao longo desse processo pensando no processo. Desde reuniões com advogados, de noite pensando na cama sobre o caso, conversa com amigos, muito tempo investido no processo ao longo do processo. Tempo esse que poderia estar sendo usado para outras finalidades, desde lazer a trabalho, o que for. E tem um detalhe, eu mencionei, que esse tempo não respeita o horário comercial, né? Ele muitas vezes acontece de madrugada, acontece no meio do domingo, no almoço de família, né? É um tempo que a gente não controla quando acontece, né? Nem quanto. E não é só o tempo que você gasta, mas tem o desgaste emocional que você tem ao longo desse processo.
né? Reviver o processo, a cada movimento jurídico que tem, né? Traz raiva, traz rancor, traz a frustração, e em certos casos isso é bem relevante. Um exemplo clássico, o divórcio, né? Toda vez que o caso é relembrado, tem um desgaste emocional forte. E não só divórcio, mas eu diria também outro que tem muito disso, é a disputa societária. Sócios de longa data, quando começam a se desentender, também costumam ter um desgaste emocional muito forte. Sétimo, eu diria que é o custo de oportunidade do dinheiro, né? Então, você tem o valor em disputa, esse valor está sendo discutido, nenhum dos dois lados se vê confortável de usar esse dinheiro. Quem talvez tenha que pagar, muitas vezes faz a provisão, guarda, se resguarda para eventual perda no processo. E quem tem a receber, ainda não recebeu, também não pode usar o dinheiro, né? E fica preso. E muitas vezes isso se reflete não só não usar aquele dinheiro, mas a perda de oportunidade mesmo. Oportunidade de negócio, oportunidade de viagem, oportunidade do que for, né? Enquanto está em disputa, ninguém usa. Especialmente nos casos onde há a definição de depósitos judiciais. E eu sempre trabalhei com o número do valor em depósito judicial no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal, somam 200 bilhões de reais. Né, que é um dinheiro que quem talvez tenha que pagar depositou em juízo, quem talvez tenha que receber não recebeu, e está lá na Caixa, no Banco do Brasil. Eu sempre achei esse valor extremamente significativo, 200 bilhões de reais, até conhecer os números da disputa tributária. Né, o Ricardo me apresentou um estudo que fala de 5,5 trilhões de reais. Então, acho que aqui também tem uma analogia muito forte. Depois eu volto nela até. O sexto tem um custo de relacionamentos, né? A grande maioria dos casos, pelo menos onde eu atuo, envolvem relacionamentos entre pessoas, relacionamentos entre sócios, entre parentes, entre ex-marido e ex-mulher. E esses relacionamentos, pelo fato do litígio, do conflito não ser resolvido rapidamente, esses relacionamentos sofrem seriamente consequências. E eu já vi uma vez um cliente me perguntou, mas Tomás, quanto vale um irmão? Porque eu estou perdendo o meu. Então, é um custo, tem que ser considerado. A solução rápida pode evitar essa perda, né? O outro que sofre muito também é a mãe, o pai que vem os filhos brigando, né? Também pagam um preço muito grande nessa disputa. Nono, custo de imagem, né? Enquanto duas partes, né, se degladeiam na justiça, invariavelmente uma está denegrindo a imagem da outra. Seja no meio pessoal, seja no meio de negócio, onde for, né? É comum a mágoa e a frustração serem externadas, até com certa frequência, para outras pessoas. Isso quando o caso não vem a público, não vem a mídia, né? Que pode destruir o valor de uma empresa, destrói a marca, né? Destrói a credibilidade de uma família empresária. Enfim, tem um custo de imagem que pode ser bem significativo. Como décimo, eu menciono os recursos judiciais, porque quando você entra numa disputa, você, né, estima que os honorários dos advogados vão ser tantos, deve levar tanto tempo, pode até tentar estimar os outros custos, e daqui a 3 anos, finalmente sai a vitória e você ganhou a ação. E aí a outra parte recorre. E todos os custos acima mencionados voltam a incorrer no processo, são dobrados, talvez, o que estava fora do seu controle. 11º, eu menciono os custos dos processos derivados. Eu acho engraçado, eu não conheço um termo no meio jurídico para isso, eu nomeei de processo derivado, mas não é raro você ver uma pessoa, entra com uma ação contra B, pouco tempo depois o que B faz,
entra com uma ação contra A, que talvez, então, entre com outra ação contra B. E aí você tem um conflito escalado, 3 ações, muitas vezes em varas diferentes, advogados diferentes, são processos diferentes vinculados ao mesmo conflito. E, mais uma vez, multiplicando os custos de toda a disputa, né, todo o desentendimento. Tantos custos, muitas vezes, causam sérios estragos à saúde financeira das pessoas e das empresas. É muito tempo, muito investimento, né? É muito difícil alguém desistir de um processo depois de 8 anos brigando na justiça, depois de todo o investimento já feito. Por mais que aquilo seja um sunk cost, você já botou dinheiro, você quer aumentar sua chance de ver o resultado. E a saúde financeira pode ser danificada, prejudicada. E não só a financeira, né? Se a gente fala que saúde é mais importante que dinheiro, muitas vezes a saúde física e mental são danificadas. Casos de depressão, né? Casos de úlcera, câncer, né? Que as pessoas realmente vinculam aquilo ao processo judicial, à briga com o ex-sócio, né? A somatização não é rara em casos de muita intensidade e de longa duração. E, por último, os custos não são só para os envolvidos. Eu já mencionei a mãe de irmãos que brigam, mas se 2 sócios querem brigar na justiça, enquanto isso, perdem o foco no negócio e acabam levando a sua empresa à falência, é uma escolha deles, eles podem fazer isso. Agora, e as famílias todas que dependiam de empregos naquela empresa? Né? São custos indiretos que não participam do processo, não podem impactar a escolha, mas sofrem as consequências. No casal, divórcio do casal, quem paga muitas vezes o pato são os filhos. Né? Os filhos que vêm, pai e mãe, 2 ícones, brigando e degladiando durante anos. É um impacto, muitas vezes, bem significativo, muitas vezes maior do que a questão financeira que está envolvida, e nem sempre levado em consideração devidamente. E eu gosto de trazer isso porque é fundamental para uma mediação que as pessoas entendam quais são os caminhos que ela tem e quais são as consequências dos caminhos escolhidos. Então, invariavelmente, eu tenho esse tipo de discussão com clientes em mediação. Agora, quais são os custos da mediação, então, Tomás? Né? Vamos dar uma olhada. Os honorários advocatícios estão lá também. Os honorários dos mediadores passa a ser mais um. A taxa de administração das câmaras, quando as mediações são feitas em câmaras privadas, tem taxas, né? Tem um trabalho desenvolvido. E o tempo, né? A mediação, eu costumo dizer que a mediação ela é mais rápida do que o processo judicial, mas muitas vezes ela toma mais tempo, porque quem vai decidir numa mediação são os envolvidos. Então, eles têm que se dedicar ao diálogo, à conversa, à análise, à empatia, a entender as suas alternativas e as do outro, para daí conseguirem construir uma solução adequada para todo mundo. E o desgaste emocional, que também existe aqui, às vezes ele é mais intenso por um curto período de tempo, mas é um custo e tem que ser considerado também. Agora, tudo isso é relativo na questão de que uma mediação, em geral, dura algumas semanas, né? Algumas podem durar alguns meses, mas mediação durar mais de 1 ano, certamente é ponto fora da curva. Então, existe, mas, como foi Benjamin Franklin, se não me engano, que disse, tempo é dinheiro, né? E aqui você vê bem claramente o impacto que tem a morosidade do sistema judiciário. Se a justiça resolvesse em 3 semanas também, ou em 3 meses, certamente os custos seriam muito menores e o impacto seria muito menor. Eu trouxe isso e eu tinha pensado em tentar fazer uma analogia para os custos da mediação tributária,
e quis primeiro apresentar para vocês o processo em geral, para deixar que cada um pense, e vocês que conhecem muito mais do assunto, pensassem, fizessem analogias. Se quiserem botar no chat, ótimo, a gente pode conversar depois sobre outras ideias e outras analogias para o meio tributário, seria muito interessante. Mas eu trouxe aqui alguns pontos que eu acho relevantes do pouco que eu sei sobre as questões tributárias. Primeiro é o fato de que tem 5,5 trilhões de reais em disputa, né? Isso é 75% do PIB. Imagina, se isso é liberado em um ano, né, num estalar de dedo, a gente praticamente dobrou o PIB do país naquele ano. E o pior é que cresce 10% ao ano, né? Então, esse crescimento, a ineficiência gera o crescimento. O depósito judicial, ele dobrou nos últimos 10 anos. Dobrou em valores reais, já descontada a inflação. Então, temos que achar alternativas. A mediação é uma grande alternativa, não só para lidar com o estoque que está lá, mas para evitar que esse estoque cresça, né? Resolver as questões a tempo e a contento, antes de incorrer em todos esses custos. Agora, outros que pagam seriamente esses custos são os agentes públicos que querem um Estado justo e eficiente, né, e que trabalham para isso e que têm que lidar com as dificuldades de mudar e implantar mudança na máquina pública. Agora, o maior pagador disso, sem dúvida, somos todos nós, né, a população. Seja a população que não tem serviços prestados, seja a população que não tem, que sofre as consequências que a insegurança tributária traz ao mundo dos negócios. Quando eu falo da população, só para ter uma ordem de referência, no orçamento de 2019, orçamento federal, o orçamento para a educação era 110 bilhões de reais. E o orçamento para a saúde, 130 bilhões de reais. Quer dizer, somados para a educação e saúde, o governo federal gasta 240 bilhões por ano. A gente tem 20 vezes isso em disputa tributária, né? São 20 anos, imagina, 20 anos de dinheiro parado, do dinheiro que deve ser alocado para educação e saúde, só do âmbito federal. E tem o impacto nos negócios, né? A insegurança jurídica é uma das piores coisas que tem para uma empresa, né? É melhor que se saiba que o imposto é 20% do que não saber. Agora, tem que saber, e tem que saber que os seus concorrentes também sabem. Se todo mundo paga 20%, todo mundo paga 20%. Agora, se eu estou na dúvida se eu enquadro na lei A ou na lei B, e se é 5% ou 20%, e eu vejo meus concorrentes concorrendo com um preço super agressivo, né, fazendo uma leitura criativa das normas, ou tomando uma decisão de risco e optando por pagar só os 5%, isso vira uma concorrência desleal, né? Eu trouxe a frase do Pedro Malan, que eu gosto muito, né, que no Brasil até o passado é incerto. Eu acho que grande parte dessa frase se refere a questões tributárias, né, que lá na frente você vai saber que você devia ter pago ao longo dos últimos 10 anos uma taxa diferente do que você pagou. E o negócio no mundo civilizado, no mundo estável, numa economia de mercado madura, a maioria dos negócios tem margem entre 3% e 5%. Uma variação de 5%, 10%, 20% na carga tributária quebra o negócio, inviabiliza o negócio, né? Fora o custo de conformidade, né? Tem diversos artigos e matérias falando quantas empresas gastam para tentar pagar os impostos devidamente, né? Porque a complexidade é tanta, a dificuldade é tanta que precisa de muita gente, muitos técnicos, muitos especialistas para poder acompanhar as mudanças e pagar imposto em dia, né? Isso sem considerar todos os negócios que fecham ou que nem abrem por causa da questão tributária. Fazendo uma analogia também, acho que foi uns 2, 3 anos atrás, o Citibank fechou sua operação de varejo no Brasil. E o motivo que eles deram foi porque, analisando o balanço do Citibank global, tinha uma linha lá que era questões trabalhistas. E eles queriam limpar aquela linha. Como limpar essa linha? A gente não pode ter no mundo hoje, o mundo ESG, tantas questões trabalhistas.
quando foram analisar, 93% das questões trabalhistas do mundo estavam na operação do Brasil. E a operação do Brasil era 1% da operação mundial. Então é melhor fechar. Fecha o Brasil. E a gente se livra de 93% das ações trabalhistas. E foi isso que fizeram. E eu me pergunto quantos outros deixaram de vir para o Brasil por causa disso, e não só trabalhistas, mas tributários também, né? Dada essa complexidade toda que a gente tem. O Doing Business, né, que analisa quanto que um país é amigável para se fazer negócio ou não, o Brasil está na posição 124 de 200 países, sendo que o pior critério que ele tem é exatamente a questão tributária, em que a gente está na posição 184 de 200 países. 190 países. Ou seja, tem só 6 países com uma questão tributária mais hostil do que o Brasil. E esse é o pior critério que a gente tem. Eu encerrava ali minha apresentação, mas ao longo, vendo as outras de ontem e hoje, eu incluí mais um que acho relevante, quando a gente fala dos desafios da implantação da mediação no Brasil. E para a gente poder fazer essa implantação, a gente tem que primeiro, obviamente, analisar quais são as oportunidades de melhoria no processo. E tem diversas, foram várias mencionadas, enfim. Depois a gente tem que analisar quem são todos os envolvidos para poder implantar essas mudanças. Eu mencionei aqui legislativo, executivo, judiciário, o setor privado, né? A BDF é uma que pode se envolver, pode ajudar. Os órgãos de controle, eu destaco eles dos outros poderes, porque são muitas vezes acusados como não dá para fazer por causa do CGU, não dá para fazer por causa do órgão tal. E não só os órgãos, mas os agentes públicos. E aqui eu separo o CPF das instituições. Foi mencionado também já a questão da insegurança dos agentes públicos de fazer acordos. E depois, né, esses acordos serem questionados e recaírem sobre o seu patrimônio físico pessoal. Enfim, para a gente poder implantar a mediação tributária, a gente tem que harmonizar muitos interesses, né? Interesses lícitos e não tão lícitos, em alguns casos. Tem que superar muita barreira e tem que trabalhar para reduzir custos. Agora, isso precisa de diálogo, né? Isso precisa de conversa entre todos esses entes públicos, entre todos os stakeholders interessados. E se precisar de ajuda nessa conversa, né, isso, no fundo, é uma mediação. Então, antes da mediação com o contribuinte, talvez seja necessário, para implantar a mediação com o contribuinte, haver mediações com todos os envolvidos para que ela possa ser executada e ser implantada no Brasil com êxito. Termino com essa frase que foi atribuída a Mandela, não é garantido que seja dela, mas parece que ele teria dito que sempre parece impossível até ser feito. Obrigado. Obrigada, Tomás. Importante você ter trazido essa questão dos custos. Eu fiquei te ouvindo, eu fiquei me perguntando quanto esses custos não foram ainda mais agravados no cenário pandêmico, né? E o quanto esses custos são importantes de serem observados por nós, advogados, quando a gente tem uma ação, uma possível ação, o que a gente vai fazer? Se a gente vai levar para um acordo ou para uma ação, né? E quantas mediações, às vezes, chega que não fecha o acordo por causa de R$5.000, né? E, no fundo, os outros custos são muito maiores do que esse dinheiro, né? Às vezes, o valor nominal, o cash, que está sendo transacionado, é pouco relevante perto de todos os outros. Então, entender quais são os custos, eu acho que é fundamental. Obrigada. Bom, agora a gente vai passar para o Wilson Pimentel. O Wilson é advogado, professor da FGV Rio e é sócio do Sérgio Bermudes Associados. Ele trará para nós a possível contribuição da teoria dos jogos no direito tributário. Wilson. Boa tarde, Ana, Ricardo, obrigado pelo convite. Tomás, Luciano, Fábio, meu amigo de longa data. É um prazer estar aqui com vocês todos agora na parte da tarde. Mais um não tributarista no painel.
E isso é bom, assim, porque vocês não precisam de tributaristas aqui, vocês precisam de pessoas que possam contribuir com algo diferente. E negociação, mediação, teoria dos jogos, psicologia vão ser úteis nesse momento de implementação da mediação tributária. Psicologia também, por mais fria que possa parecer a área tributária, pelo menos para mim, para que o diálogo seja frutífero nessas sessões de mediação, inclusive se forem virtuais, técnicas de negociação e de comunicação vão ser super úteis para fazer o processo andar. Então, a minha fala aqui hoje ela é de como a teoria dos jogos pode contribuir para isso. Eu vou ser bastante breve. A ideia aqui é ser um aperitivo, assim, o que é a teoria dos jogos, em primeiro lugar, o que é essa área do conhecimento que acabou revolucionando, por exemplo, o nosso direito penal. Quando você tem uma lei de delação ou colaboração premiada que muda os incentivos dos agentes, como o nosso direito penal, que era tão ineficiente lá atrás, eu não estou me referindo aqui, óbvio, a condutas, enfim, de A, B, C ou D, mas como uma lei que alinha de maneira distinta os interesses dos agentes, consegue gerar resultados, enfim, para a sociedade. E a teoria dos jogos lida com isso. A teoria dos jogos lida com essa interdependência de comportamentos. Se eu fosse serrar uma árvore, eu não precisaria, além do crime ambiental, talvez, eu não precisaria me preocupar com qual a reação que a árvore teria nesse processo, né? Porque bastaria o meu processo de serrar e a árvore ia acabar caindo. Mas, se eu fosse resolver invadir um território inimigo, o comportamento da outra parte influencia no resultado final. E é esse estudo, né, a teoria dos jogos começou lá no final do século XIX, mas a partir da Segunda Guerra Mundial ela se desenvolve com von Neumann, com o conhecido John Nash, que ficou, enfim, famoso por conta do filme A Mente Brilhante, mas é aí que a teoria dos jogos começa a se desenvolver. E ela começa a sistematizar melhor o estudo desse comportamento estratégico. E eu acho que é disso que o direito tributário precisa agora para poder criar os incentivos corretos e fazer com que os contribuintes, que o fisco, ajam de maneira responsável e ajam em prol de um sistema tributário mais eficiente e que saia lá da 100ª, 84ª posição que o Tomás colocou no ranking da OCDE. Então, a teoria dos jogos, a minha ideia aqui é explicar muito rapidamente, muito superficialmente, o que é e como é que a gente olha para esse comportamento estratégico de uma maneira mais analítica e menos intuitivo. Falei que estava no painel passado falando de desenho de sistemas, né? E isso não é intuitivo, tem muita técnica por trás. Então, eu acho que se Porto Alegre, se o Brasil, se os tributaristas querem implementar com sucesso o uso da mediação tributária, eles vão ter que mergulhar, sim, no bom uso das técnicas, no bom uso, na criação dos incentivos adequados. O Luciano, né, além de local, é a pessoa mais adequada para falar disso, mas também no uso de boas técnicas de mediação. Eu, quando dou aula de mediação na graduação da Fundação, eu uso 85% do meu curso para falar de negociação, né? E os 15% finais eu falo de mediação, porque, para mim, a mediação ela é uma negociação assistida. Eu passei a manhã aqui assistindo o painel que o Fábio falou mais cedo e vários outros debatedores super interessantes, e às vezes eu via interesses opostos. Assim. A partir do momento, e eu tenho certeza disso, que vocês se debruçarem sobre uma negociação de princípios, essa visão de interesses opostos ela vai perdendo um pouco o sentido. Eu tenho dúvidas, sinceramente, se o fisco quer arrecadar mais e o contribuinte quer pagar menos. Talvez eu ache que o fisco quer arrecadar o que tem que ser arrecadado
e o contribuinte também, mas com a certeza de que ele tem um tratamento que é isonômico, que é, assim como o Tomás colocou agora, para todos os seus concorrentes, que isso não vai tirar ele do mercado. Então, compreender o que é uma negociação de princípios, o que são interesses por trás das posições, técnicas de negociação é fundamental, mas não é esse o meu objetivo aqui hoje. O objetivo é dar uma pincelada na teoria dos jogos, o que ela é, como é que ela pode contribuir, talvez, para o direito tributário, e no final eu vou me arriscar a pensar uma situação do direito tributário para que vocês, tributaristas, consigam preencher depois esse jogo, enfim, com elementos que eu não tenho para preencher, mas pensar se o que existe hoje é um sistema que gera incentivos adequados ou não. A teoria dos jogos, ela então é o estudo da interdependência, é o estudo da interação entre pessoas que tomam decisões racionais. Aqui o direito de família fica um pouco prejudicado, é mais difícil eu aplicar o estudo da estratégia, do comportamento estratégico, quando as pessoas não são tão racionais, muitas vezes em disputas. Uma grande carga emotiva, isso fica um pouco de lado. Mas nas tributárias, eu acredito que não. Né? E ela se baseia, portanto, né, na análise estratégica da ação do outro. Eu vou, de novo, voltando para a invasão do território. Eu vou invadir pelo lado direito da montanha, se eu achar que é o lado menos íngreme. Mas se o general do outro lado sabe que aquele é o lado da montanha menos íngreme, ele vai proteger esse lado da montanha. Se eu sei que ele sabe disso, eu vou invadir, então, pelo outro lado, que vai estar desprotegido. E se ele sabe que eu sei disso, ele vai, então, vir. E se eu sei que ele sabe que eu sei, e por aí vai. E isso é comportamento estratégico. É isso que a teoria dos jogos tenta amarrar, empacotar e entregar de uma maneira mais organizada para que a gente possa criar os incentivos corretos. E é disso que talvez a gente precise um pouco para implantar bem a mediação tributária agora no projeto piloto de Porto Alegre, ou seja, criar incentivos corretos. Quais são os elementos de um jogo? Os jogos, na teoria dos jogos, vão se tornando extremamente complexos. O que eu vou mostrar aqui é o beabá, assim, mas são jogadores, em primeiro lugar. Todo jogo tem pelo menos, né, 2 jogadores, e você pode ir acrescentando o número de jogadores e acrescentando muito aí a complexidade deles. Estratégias, que é o que cada jogador pode fazer naquele momento definido. E ele tem que eles chamam de payoffs ou de resultados. Ou seja, adotando essa estratégia, outra parte adotando a estratégia X dela, qual o meu resultado, qual o resultado da outra parte. E aí você vai ter, por exemplo, jogos simultâneos, né, que são representados normalmente dessa forma. E eu explico aqui rapidamente, não tenho a menor pretensão enfim, de que isso fique 100% assimilado, até porque todos nós, né, tirando o Tomás aqui, né, que tem uma formação distinta da nossa, mas a gente aprende 5 anos na faculdade a argumentar e não talvez a raciocinar um pouco dessa maneira, mas o Dilema do Prisioneiro, ele é um jogo simultâneo, portanto, representado dessa maneira, eu espero que vocês vejam aqui o cursor, e ele é um jogo em que a história é 2 músicos num trem, União Soviética lá atrás, eles são presos, levados cada um para uma cela da KGB, e o agente da KGB fala, olha, prendemos o seu comparsa, vimos que vocês tinham um plano, enfim, chamado Tchaikovsky aqui, vimos uma série de códigos que a gente está entendendo que são códigos de uma arquitetura do mal, e se você cooperar, né, já temos algumas provas para te incriminar, se você cooperar, você pode, enfim, sair, né, enfim, ser solto agora, se você não cooperar, a gente vai seguir. Então, cada jogador, e aqui você tem um prisioneiro 1 e o prisioneiro 2, né, portanto, os jogadores desse jogo, eles têm 2 estratégias. A primeira é não cooperar, não delatar, não, enfim, o outro. E a segunda é cooperar. O segundo prisioneiro também tem as mesmas estratégias.
ou ele não coopera com a KGB, ou ele coopera com a KGB. Tá? Se ninguém delata ninguém, como eles já possuem alguns elementos de prova, eles vão ficar o primeiro prisioneiro 1 ano preso, o segundo 1 ano preso. Tudo que está no lado esquerdo daqui é o resultado, é o payoff, é o resultado desse prisioneiro daqui, e o que está do lado direito é o resultado do prisioneiro número 2. Agora, se eu não delato, o prisioneiro número 1 não delata o seu colega, mas é delatado porque o outro cooperou, ele vai ficar 6 anos preso e o outro vai para casa. O que fez a nossa lei de delação ou da colaboração premiada? Isso. Aplicou incentivos que reproduzem esse dilema do prisioneiro que há muito tempo já é estudado. O que tem, quando você se aprofunda no estudo da teoria dos jogos, o que existe no dilema do prisioneiro? Existe um comportamento, uma estratégia que ela é, para a linguagem da teoria dos jogos, ela é uma estratégia estritamente dominante. Né? O que isso significa? Não importa o que o outro prisioneiro vai fazer, a melhor estratégia para mim é sempre delatar. Se ele não coopera, tá, é melhor, enfim, eu delatar ou eu cooperar, porque 0 é melhor do que -1. Se ele, do outro lado, coopera, né, ou eu delata, é melhor eu continuar cooperando, porque -3 é melhor do que -6. Então, a estratégia de cooperar ou de delatar, ela é uma estratégia estritamente dominante. E o que isso tem a ver com o nosso direito tributário, a mediação, o direito... Vocês vão criar, né, com, enfim, painel anterior, Mariana, Diego, vocês vão criar sistemas de solução de disputas. E quando vocês criarem esses sistemas e criarem esses incentivos, vocês têm que pensar se vocês estão criando estratégias que são estritamente dominantes, estão estritamente dominadas, porque os agentes vão responder às regras que vocês vão criar. E a teoria dos jogos tenta esquematizar isso. Então, você tem jogos que são simultâneos, né? Isso revolucionou, eu repito aqui, a atuação do direito penal brasileiro. Você tem jogos que são sequenciais. Tá? Então, o que significa jogos sequenciais? Que são retratados aqui em árvores de decisões. São quando os agentes, os jogadores, não praticam, né? Eles praticam as suas ações em sequência. Então, o jogador 1 escolhe, enfim, se ele vai adotar a estratégia A ou B, né? E dependendo da estratégia que ele adotar, o segundo jogador vai, mais ou menos como o nosso processo judicial. Né? Fala o autor, fala o réu, o autor volta a falar. Então, os atos são sequenciais. Isso tudo dá para ser colocado no papel e dá para ser visto com clareza, né? Para que a gente não crie incentivos que são perversos. Assim. E aí eu comecei a rabiscar aqui algo muito, muito incipiente, mas é o exemplo dos refinanciamentos de dívidas tributárias. Né? Que tipo de incentivo? Né? Eu tenho um contribuinte que escolhe, na linha também do Tomás, de contribuintes que estão no mesmo mercado, que concorrem entre si, que querem ter tratamentos isonômicos para poder ganhar, né, assim, com as suas qualidades e não em filigranas fiscais. Assim. Mas qual a opção que ele tem? Quais são as duas estratégias que ele tem num primeiro momento, num primeiro nó? Se ele paga ou se ele não paga o tributo. O fisco, aqui o F, tem uma opção de lançar financiamentos ou de fazer o lançamento tributário e litigar. E a todo momento, né, ou pelo menos aí os tributaristas vão ser muito melhor do que os não tributaristas aqui do evento, mas a todo momento você tem de tantos e tantos anos, você consultar um tributarista, vai falar de 3 em 3 anos, de 4 em 4, você tem programas de parcelamentos, de refinanciamentos, com uma série de benefícios. Que tipo de incentivo e quem tem condições de preencher isso aqui para saber qual vai ser o payoff final, para saber qual é o comportamento estritamente dominante desse contribuinte lá no início, que eu crio a partir do momento em que é previsível que esses programas existam dessa maneira. Eu não estou aqui longe de mim, não tenho conhecimento na área tributária,
para advogar contra ou não esses programas de parcelamento. Não é isso. Mas, a partir do momento em que Porto Alegre se lança, né, numa campanha de implementar a mediação extrajudicial, o alinhamento dos incentivos correto, assim, eu acho que é o primeiro passo, né, com o desenho de um sistema que funcione, que coloque os stakeholders necessários na mesa, e o segundo ponto, e o último, que é conhecer as técnicas de negociação. Talvez isso vá ajudar, eu não tenho tempo porque eu queria passar a palavra e ouvir o Luciano, mas talvez isso vá ajudar todos nós aqui do Congresso a superar um pouco esse obstáculo do indisponível, né? O Falek é um grande amigo meu, a gente atua em áreas separadas em todos esses casos, Mariana, Brumadinho, Braskem. Eu atuo negociando os acordos, embora num escritório de contencioso, nos últimos 5 anos, o que eu faço, 90% do meu tempo é autocomposição, né? Mas porque tem uso de técnica. E eu acho que está na hora dos tributaristas se apropriarem do uso dessas técnicas, porque isso tudo vai ficar mais fácil. Nas questões ambientais, tanto de Mariana, enfim, também existia uma disponibilidade por fato, e a gente tem acordo com o MPF, com o MP estadual dos 2 estados, Minas e Espírito Santo, porque isso não é um problema, porque lá existem interesses que poderiam parecer conflitantes, como em alguns painéis aqui pareceu que os interesses de contribuintes e fisco são conflitantes, mas que não são, né? Lá o que se quer é fazer uma recuperação eficiente e adequada, né? De lado a lado, do lado das empresas, do lado das instituições de justiça, a discussão é o que é. O que isso significa. E essa conversa pode ser tida. E talvez na esfera tributária vocês também tenham condições, né, de não é o fisco que quer arrecadar mais e o outro que quer pagar menos, mas quer pagar o justo e o que é o justo. Essa conversa dá para ser tida com um risco muito menor de insegurança jurídica, que é um ponto que é, enfim, super relevante para empresas, saber o que vai acontecer, saber o que vai acontecer comigo ou o que vai acontecer com os meus concorrentes, que eu não vou saber, enfim, eu vou ter condições de competir na bola, assim. Então, eu acho que essas são as principais contribuições que a teoria dos jogos pode, né, agregar aqui na implantação dessa mediação tributária em Porto Alegre. Ela facilita a compreensão e a análise do problema, na hora que você consegue esquematizar e botar ele no papel, seja na forma de um jogo simultâneo ou na forma de um jogo sequencial. Ela esclarece, ela deixa visível, isso é uma técnica que mediadores vão usar o tempo inteiro também, deixar visível as opções e as alternativas das partes. Um bom mediador vai trabalhar com flipchart, com papéis, ou agora virtualmente compartilhando tela, para que isso fique visível e a gente não fique patinando numa conversa. E ela cria regras, né? Ela permite a criação de regras que incentivem as partes a se comportar de maneira responsável. Então, com isso, eu termino, fico à disposição depois para as perguntas e passo a palavra para o Luciano. Muito obrigado, pessoal. Muito boas as suas considerações, Wilson. Esse assunto é apaixonante. Acho que todo mundo deve ter ficado aqui apaixonado pelas suas palavras. Vou passar logo a palavra para o Luciano. O Luciano talvez tenha que se ausentar por uma questão de trabalho. Então, vamos ouvir o Luciano. Luciano Tim Bennett é advogado, professor da FGV, possui experiência em arbitragem e regulação econômica, tendo atuado no Ministério da Justiça. Ele discorrerá sobre a AED, assimetria de informação, tomada de decisão estratégica e ainda a respeito sobre os custos e os vieses cognitivos que atrapalham o processo de tomada de decisão. Luciano. Muito bem. Boa tarde, Ana Cláudia, Tomás, Wilson. Prazer estar com vocês aqui e um abraço especial aos organizadores do evento, né? E da Associação de Direito, ao município de Porto Alegre. Fico contente, como gaúcho, que Porto Alegre esteja, embora não esteja mais, né, com a vida profissional em Porto Alegre, fico contente de ver Porto Alegre
envolvido num tema tão relevante e de ponta. Conhecendo lá o vice-prefeito, que é colega, advogado e liberal, né, não poderia esperar algo diferente, né, de iniciativas como essa de pensar em resultado, né? Então, fica aí um abraço ao Ricardo Gomes, né? E, muito bem, eu acho que eu, como professor de análise econômica do direito, depois das falas do Wilson e do Tomás, eu fico muito feliz, porque quando eu falava coisas parecidas há 10 anos atrás, os caras queriam me crucificar, né? Que isso não era direito. Uma vez, conversando com o professor Arnoldo Wald, que foi o primeiro a dialogar com os economistas, né, naquele famoso livro sobre correção monetária, que é um bicho brasileiro, né, correção monetária. Ele escreveu um livro com o Simonsen, sobre correção monetária, e aí ele disse que foi criticado pelos juristas por andar com economistas, que seriam tipo contadores, assim, uma coisa meio secundária. E aí eu disse assim, pô, o senhor ouviu isso, professor? Pois o senhor acredita que eu ouvi essa mesma piada no elevador da Faculdade de Direito da PUC, 20, 30, não, o livro do Wald é de 60, então eu ouvi isso 40 anos depois, né? Ou seja, pouco evoluímos em 40 anos, mas parece que em 10 evoluímos muito rápido, né? No fundo, essa área ela ganhou corpo, e o Brasil hoje é o principal país em termos de análise econômica da América Latina, assim, de desenvolvimento. A FGV cumpriu aí um papel importante, a Associação Brasileira de Direito e Economia também. E, no fundo, a análise econômica do direito significa justamente levar em conta as tomadas de decisões, que são presumivelmente racionais, e elas são, né? Porque os recursos são escassos e a gente não pode desperdiçar recursos. Claro que quem é engenheiro, né, Tomás, o cara vai dizer, mas é óbvio que tem que ser eficiente. O economista concorda, né? O pessoal do direito, ainda que tem um ensino muito dogmático e tal, acha que é quase um palavrão, daí confunde eficiência, que é a melhor alocação possível dos recursos que são escassos, com lucro, que é um conceito contábil de diferença entre receita e despesa. Eficiência não tem nada a ver. Agora está mais fácil. Eu antes dizia o seguinte, a prova que nós buscamos eficiência é quando a gente desenvolveu um sistema de navegação chamado, entre outros, de Waze, né? Quando você coloca o caminho mais eficiente. Eu nunca vi alguém entrar no Waze e botar, eu quero o caminho mais longo, que me ferre, que eu tome mais tempo. O ser humano não é assim. Tendo informação, a gente consegue tomar decisões fora alguns viés cognitivos que, de fato, a psicologia comportamental trouxe para a economia, mas eu brinco que se os recursos não forem escassos, como a economia presume, a gente já poderia revogar o direito ambiental, que é um direito para proteger recursos escassos, né? Mas eles são escassos, por isso que a lógica da ciência econômica ela está totalmente alinhada com o direito ambiental. Então, os recursos são escassos e é isso que diz a economia. A economia não diz para devastar a Amazônia, eu jamais diria isso, né? Como ciência, como de alocação de recursos escassos. Então, não tem nada de injusto ser ineficiente. Injusto é você ser ineficiente, porque imaginem agora na vacinação, né? Um governo eficiente, como os anglo-saxões, vacinam mais. O pessoal do direito gosta muito da Alemanha, mas eu acho que ficou para trás na vacinação, em termos de eficiência governamental. Mas, enfim, eu sou bias aí, porque eu sempre optei por estudar o sistema anglo-americano jurídico, que eu acho mais eficiente. Mas, enfim, não estou aqui para provocar, porque eu sei que os tributaristas adoram o direito alemão e estudam pouco o direito anglo-americano, né? Mas, nessa nossa área de disputas, é interessante estudar o direito anglo-americano. Eu lembro que eu conheci um coreano, quando eu estava em Berkeley, coreano do Sul, evidente, porque ele estava em Berkeley, né? E estudando e tal. E o Coreia do Sul, não sei se sabem, mas é baseado, vamos dizer, influenciado pelo sistema jurídico japonês, que, por sua vez, adotou o Código Civil alemão. Não sabia, o coreano me explicou. Então, o doutorado dele era na Alemanha, porque ele era civilista. Mas aí eu falei, então, o que você está fazendo aqui nos Estados Unidos? Ele, como bom coreano pragmático, disse, não,
Eu vim aqui estudar direito societário, não, vim aqui estudar o direito universitário americano, que acho que dá mais resultado, o formato de ensino aqui. Então, na Coreia, agora o direito vai ser uma pós-graduação, o cara vai ter que estudar alguma coisa antes de fazer direito. E eu vim estudar direito societário, porque é onde tem empresa aqui, então é o melhor direito societário do mundo, o melhor mercado de capitais. E vim estudar processo, porque aqui o processo funciona. Então, e a gente, eu brinco, no Brasil, gosta de ir lá estudar na Itália, que é o pior processo em termos de funcionamento. E como a Ana Cláudia já leu meu sobrenome, eu estou em lugar de fala, né? Tanto de falar de sistema alemão quanto italiano, eu fico muito confortável em termos de lugar de fala, né? De ineficiência, por exemplo, das cortes italianas, comparado, evidente, a outros países da Europa. Muito bem, mas feitas essas provocações intelectuais aqui, no fundo, então, para análise econômica, os incentivos importam, as pessoas são sensíveis a custos, mas também tem os vieses cognitivos. Nessa área aqui do direito tributário, acho que o ponto principal é, de fato, uma equação de custo-benefício que as empresas fazem entre pagar ou não pagar imposto. E acho que o Wilson foi extremamente feliz em desenhar ali uma árvore de decisão. O que já se sabe, eu dou aula no mestrado profissional na GV e 1/4 dos alunos são de tributário. Então, eles têm que apresentar seminários, sempre os tributaristas, quando aprendem, digamos, o ferramental de AED, sempre trazem esse caso como... Os cara, no Brasil, o cara está sempre esperando o próximo refis e aí já não paga o imposto porque virá o perdão lá na frente. Porque é um jogo repetitivo, né? E a empresa é um jogador repetitivo. Então, já sabe que numa média de X tempo, ali, 2 anos, virá o próximo refis. Então, nós criamos uma estrutura de incentivos que não é a melhor. Assim, eu não conheço algo semelhante na Alemanha, onde os caras pagam imposto, na Inglaterra, não parece ser uma boa estrutura de incentivos. Depois, existe a decisão de litigar. E aí, a decisão para litigar no Brasil, e aí escondidos os custos que o Thomas mencionou aí, que são verdadeiros, e eu concordo, mas, assim, a decisão para litigar no Brasil é uma decisão muito fácil, porque ela tem baixíssimo risco. Isso eu mapeei empiricamente, não é que eu acho. E, aliás, Thomas, Wilson, Ana Cláudia e demais, eu já falo que o direito deveria ser baseado em evidências há muito tempo. Agora o pessoal descobriu isso na medicina, né? Que, ainda bem que medicina é baseada em evidências, né? Se fosse como é no direito, seria o seguinte: o cara ia dizer, Luciano, você tem que tomar vacina porque um professor catedrático da Universidade de Berlim disse que é bom. É assim que é no direito, né? É porque o cara disse, ele escreveu um livro lá dizendo que é bom, e eu tenho que acreditar porque ele é um professor de Berlim. Não. Show me the numbers, no excuse, my friend. Então, assim, a medicina evoluiu de um sistema desse para baseado... O que é baseado em evidência? Estatística. Então, não é que a economia é matemática. A economia é uma ciência humana e comportamental. Ela apenas incorporou a estatística. Nós vamos ter que fazer isso no direito, senão nós vamos ficar para trás. Senão os engenheiros, os economistas, os caras vão pegar esse mercado. Porque as pessoas precisam fazer conta, e não é conta. A conta que o Tomás mostrou não é conta para botar um foguete lá em cima, né? Não dizer, quando eu fiz economia, o professor de cálculo dizia que o nosso cálculo era, né, fácil, mas assim, cálculo aqui assim de secundário, assim, a gente tem que levar os números a sério. Essa coisa eu até digo para meus alunos, já não façam mais essas piadas assim, advogado não sabe fazer conta, porque no mundo corporativo pega muito mal o cara não saber fazer conta, porque não é uma conta, de novo, né, uma derivada de x, derivada também já não é tão complexo, mas, enfim, integral, não é uma coisa assim, não é os cálculos que os caras fazem de derivativo de swap cambial reverso com o engenheiro da NASA, né? É uma coisa mais assim, mesmo de estatística e tal. Então, acho que a gente vai ter que incorporar isso no direito, porque a gente precisa resolver, a gente precisa ser eficiente aqui nesses dilemas. Então, eu estava voltando aqui.
A opção por litigar no Brasil é uma decisão muito fácil, porque o risco é baixo. O risco é baixo por quê? Porque o remédio que vai ser usado, primeiro, o cara pode litigar numa corte administrativa, e aí ele litiga sem custo algum, né? Nessas discussões administrativas, salvo o melhor juízo ali, suspende a exigibilidade do crédito tributário e o cara pode discutir. Bom, quem é que não pode fazer isso, né? Então, você pode litigar, suspende, então incentivo é muito processo administrativo. Mas depois a decisão por litigar numa corte também é fácil, porque o remédio é mandado de segurança. Qual é a sucumbência? E a Justiça Federal, onde tem um maior número de litígios tributários, tem um cap, né, um teto muito baixo, acho que é R$2.000. Então, o cara pode discutir 1 bi de imposto e pagar R$2.000 e não ter sucumbência. Quem não vai entrar com essa ação? Na média, fazendo cálculo custo-benefício. E você gera uma distorção no mercado. Se o teu concorrente entrar e não pagar ou suspender, por que você vai pagar? Então, você gera algumas distorções. Aliás, curiosamente, para quem é do fisco aqui, uma das primeiras aulas de administração financeira é sobre como é que você toma financiamento. A mais básica é ir no banco. Mas quando você não tem crédito no banco, aí você olha o balanço e escolhe qual devedor que você não vai pagar. Porque você está se financiando, você pode se financiar no cliente, no empregado. A usual é o fisco. É o primeiro sinal quando a empresa está mal, já é um sinal, porque o primeiro cara que ele não paga o credor é o fisco, ele vai demorar, vai demorar mais tempo para descobrir. E ele pode litigar um custo mais baixo. Se eu não pagar o empregado, mês que vem o cara está batendo na porta, o fornecedor e tal. Então, para um professor de Law and Economics, não surpreende 5 trilhões. É absolutamente esperado. Parado, porque a justiça é lenta, e ela é lenta porque tem muito processo, existe um limite de eficiência das cortes, porque um juiz só consegue produzir X sentenças, chega uma hora que ele não tem mais como produzir. E o orçamento também é limitado, então não tem como gastar ao infinito. E o Thomas trouxe ali os dados, talvez um dado que o Thomas não tenha, mas vale a pena mencionar, é quanto é que custa o Poder Judiciário para o contribuinte. Custa 90, agora está 100 bi. Então, se eu olhar educação básica no Brasil, é 45 bi que a gente gasta. Saneamento, que é engenharia, 15 bi. Em disputas é 90. E o problema do judiciário, o custo dele não é o salário do juiz, isso é pouco, porque são poucos juízes. É o volume de processo, aquilo ali é caríssimo. O sistema mais caro de solução de disputas é o judiciário. A gente só não percebe, e aí é comportamental, porque está embutido no imposto. Já a arbitragem, quando eu tenho que assinar o cheque, a mediação, eu vejo, aí me dói. O judiciário eu não vejo, quer dizer, no fundo, mas está sendo pago. Toda vez que eu vou comprar uma mercadoria, está ali o sistema judiciário, que é 7% da arrecadação ali do executivo, 8% vai para o judiciário, para sustentar esse aparato público de solução de disputas. Só que aí a empresa está não pagando imposto, litigando, o Estado não arrecadando e quem paga é o contribuinte. Mas não tem como funcionar esse sistema. Não tem. Então você está defendendo o fisco, você ficou 2 anos no governo e já virou fiscalista. Não, eu sou liberal. Agora, mesmo um liberal sabe que precisa de Estado, né? Tem que ter Estado. O Estado, nem que seja para garantir contrato, segurança, ele vai ter que arrecadar. Então, a gente tem que começar a ser pragmático. E aí não é Law and Economics, mas é pragmatismo jurídico. Eu me converti, vamos dizer, ao pragmatismo jurídico depois de ler o Posner. O que é o pragmatismo? Levar os fatos a sério e as consequências a sério. O Posner, no último livro dele, Reflections on Judging, né, um livro autobiográfico, depois de 30 anos como juiz, ele explica o que é um pragmático, né, e ele explica estar em oposição ao que seria um idealista. O que é o idealista? É o nosso dogmático. É o cara que acha que com bons conceitos eu resolvo problemas. Esse problema idealismo, pragmatismo, ele vem desde os gregos, né, passa pelos romanos, isso vem vindo e segue. Passou lá na polêmica Thibaut-Savigny,
e kantianos versus Hume, né? Os ingleses sempre do lado pragmático, né? Mas os alemães, em geral, do lado mais dele, mas para a Alemanha funciona, né? O idealismo funciona na Alemanha. É bastante bem, aliás. Mas o fato é que você tem esses dois mundos dos conceitualistas, idealistas ou dogmáticos e os pragmáticos, que acham que assim, os resultados importam. Então, quando a gente vê 5 trilhões, um pragmático fica chateado, porque isso é sinal que não está funcionando. Ah, mas nós vamos discutir conceitos. E aí assim, transplantando, né, idealismo para dogmatismo, que a gente achar que o direito tributário é particularmente dogmático. Eu sei porque eu dou aula para vários, né, alunos de várias áreas, né? Os mais dogmáticos são os criminalistas, né? Viu, Wilson? Teve uma vez que 2 saíram da minha aula porque eu falei que é a teoria dos jogos, que houve uma mudança, os caras disseram, ah, mas isso fere a presunção de inocência e foram embora. Ficaram ofendidos que eu disse que o criminoso poderia ponderar custo-benefício, né, e que o Gary Becker tinha ganhou um prêmio Nobel de Economia falando isso. Porque o crime no Brasil tem que ser né, um problema da sociedade, não pode ser uma equação. No mesmo crime econômico, corrupção, acho que o cara, se bobear, vai ser vítima da sociedade. Sem entrar em nenhum caso concreto, mas já entrando, né, de leve. Mas o fato aqui é que a gente desenhou um sistema que não está funcionando e tem um grande contingente. E aí, assim, por que outro dado interessante, o grau de recuperação das execuções fiscais chega a 15%, não bate 20%. E isso, não que o cara que não paga o imposto sabe, mas não é que ele faça uma conta, né? Ele tire a calculadora HP12C da minha, vai dizer, não vou pagar, vou fazer essa conta. Mas chega essa percepção. Imaginem o cara discutir, deixar um bem em garantia lá, seja ele que bem qual for, quando ele sabe que tem 15% de chance do fisco chegar efetivamente à satisfação do crédito. E tudo isso é relevante porque na dogmática administrativa e muito presente na administração pública federal, especialmente nos órgãos de controle e particularmente no Tribunal de Contas da União, com quem eu já tive algumas interlocuções, são pessoas muito bem intencionadas, mas formadas nessa visão dogmática. Eu acho que o concurso público, né, o cara que tem sucesso, ele tem que ser bom em dogmática, senão ele não passa no concurso público. Então, uma formação muito dogmática. Não, eu estaria, se eu fizer um acordo renunciando receitas. Então, eu cheguei a fazer até um TAC, porque eu queria, quando eu fui secretário de Estado, eu queria fazer acordo, porque, obviamente, eu fiz a conta e eu via que se eu tenho uma multa de, vamos simplificar, 10 milhões, eu apliquei uma multa de 10 milhões. Qual é o valor presente desse crédito? Qual é o valor presente? É o valor deste crédito vezes a probabilidade de ele ser mantido no judiciário, menos o custo. E eu fiz essa continha lá. Porque, às vezes, a gente sabe, no Brasil, o grau de intervenção judicial nas decisões administrativas não é desprezível. O pessoal vai lá e revisa mesmo. Especialmente quando há questões processuais. Não... devido processo, aquela coisa. Então, um bom advogado bota o olho ali e diz, isso aqui 50% de chance de reverter essa multa. Então, o valor não é 10 milhões dela, são 5 milhões. Esse aqui é o valor presente. E ainda tem que descontar o custo, são 7 anos. E mais, o custo, como bem disse o Thomas, o custo de oportunidade, porque esse dinheiro ele vai para o Fundo de Direitos Difusos, que é para fazer política pública. Se a gente tivesse o dinheiro, porque quando eu estive lá gerindo o fundo, nós investimos, não é gastamos, nós investimos 600 milhões em direitos difusos em 2019. O histórico médio eram 3 milhões. Mesmo de governos de esquerda, a média eram 3 milhões de direitos difusos. Ele gastou 600 milhões. Sendo que 100 milhões, com C, foram para a preservação de museus no Rio, para evitar aquela tragédia que aconteceu lá no Museu Nacional. Então, prevenção, incêndio a museus, foram 100 milhões. Qual é o custo de oportunidade de você salvar um museu?
Porque se eu não tenho dinheiro, eu vou, o quê? Em 7 anos, ter os 10 milhões para investir num museu que não tem mais? Então, a conta não fecha. Então, se o valor presente são 5 milhões e eu receber 2,5 milhões, é um bom acordo. Só que um cara de controle, ele tende a dizer, não, são 10 milhões, eu acordo 2,5 milhões, isso aí está estranho. Não está estranho, não. Para em pé a conta. Mas eu preciso de advogado sofisticado, preciso de um desenho de incentivo. Então, quem vai dizer o valor presente não é o secretário que vai assinar o acordo, é o cara advogado da União. Ele não tem independência funcional. Para que ele tem independência funcional se ele não tem autonomia para dizer quanto é que vale aquela disputa? Por que ela não pode ser auditada pela CGU? Vamos pensar em desenho de incentivos de coisas que funcionem para esse dinheiro entrar, para fazer as políticas. Quanto é que custa não investir? Eu lembro que eu ainda queria fazer um plano de urgência de recebíveis para investir em UTI para Covid. Porque não adianta as pessoas morrerem e aí vir o dinheiro daqui a 7 anos para investir. Cada UTI dessa custava, eu lembro, acho que eram 100 mil reais. Cada pessoa que eu salvar, quanto é que custa isso? Em termos de vida perdida, em termos de vários aspectos. Nós ainda não... O pragmatismo não chegou ainda nesse campo, né? De uma maneira geral. E acho que eventos como esse podem ajudar a pensar pragmaticamente, fazer conta e pensar, de fato, nos resultados. Eu acho que o objetivo não é um judiciário que, para finalizar aqui, Chavel, né, e Kepler escrevem um artigo importante, que é para que servem as cortes, né? Elas estão lá para que todo mundo vá lá resolver o seu problema ou para que as pessoas não precisem ir lá, porque todo mundo já sabe o que precisa ser feito. Não é um delivery, não um drive-thru, que eu estou com um problema e vou lá, entendeu? Um sistema público de saúde não é para as pessoas ficarem indo em hospital, serem atendidas, é para não ter problema. Então, o sistema público de distribuição de justiça não está lá para ficar todo mundo indo lá usando um sistema público, é como o judiciário é como uma rua pública. No Brasil, isso está naquela obra da Mata, né? A rua como extensão da casa. No Brasil, a gente sempre quer tratar o público como se fosse extensão da tua propriedade. Não é. É um sistema público, a gente tem que ter respeito. Então, é como uma rua pública. Eu vou lá, vou tirar lixo, porque é pública, não é de ninguém, né? A tragédia dos baldios. Ou eu vou lá, como a rua é pública, eu vou com o meu carro. Se todo mundo for de carro na rua, porque é público, vai dar trânsito. Aí tem que chegar uma autoridade pública e dizer, para aí, vai ter que ter rodízio, vai ter que ter, etc. A gente tem que cuidar da coisa pública. Então, um judiciário tomado de processo não é bom. Eu já ouvi, não é bom porque o acesso à justiça. Não, não é bom porque é caro, significa que os direitos não estão sendo respeitados de alguma maneira, e nesse caso as pessoas não estão recolhendo os impostos. E aí a política pública não está sendo feita. Então, assim, tomara que eventos como esse, nos permitam, né, que o pragmatismo chegue, que a gente comece, de fato, a pensar em pensar estrutura de incentivos e aí tem toda a discussão de Law and Economics, né, do professor Cristiano Carvalho, tem um livro, Teoria da Decisão Tributária, né, que todos são players aí, né? Então tem que fazer, não adianta que agora a discussão aí de reforma fiscal, né? Enfim, como é que nós vamos passar uma reforma que faz com que o Brasil é o sistema mais ineficiente para pagar impostos? O cara quer pagar, acho que foi o Thomas que disse, né, o número de processos, mas também as empresas, para atuar no Brasil, precisam de muitos tributaristas, né? Eu lembro uma vez do diretor jurídico da Gerdau que me disse, nos Estados Unidos eu só tenho um tributarista. É a mesma operação. No Brasil eu tenho 10. E um engenheiro português disse assim para mim, pois, no Brasil, para tocar uma obra eu preciso de 3 engenheiros e 2 advogados. Em Portugal são 5 engenheiros. Mas, assim, a gente precisa realmente evoluir nesse campo. Entusiasmei aqui, mas achei que o momento era propício e, com isso, passo de volta à Ana Cláudia. Muito obrigado e fico à disposição aqui até o horário possível, depois eu terei de pular ali para um outro compromisso, infelizmente. Obrigada, Luciano, pelas suas reflexões muito valiosas, muito atuais. Eu vou passar agora as perguntas.
para a gente até aproveitar um pouquinho as suas considerações também, Luciano. Então, a primeira pergunta seria a seguinte: quais as externalidades deveriam ser internalizadas para que o fisco e o contribuinte as levem mais em conta para a busca da prevenção e autocomposição dos conflitos tributários? Quem se habilita? Bom, aqui eu acho que todas as falas vão nesse sentido da complexidade que é alinhar interesses, né? O Faoro, que aliás dá nome, foi um dos últimos grandes presidentes da OAB, né? Na década de 80, ele escreve uma importante obra, Os Donos do Poder, né? E como as corporações se alinham ao poder, de alguma maneira, para preservar os seus interesses corporativos. É natural, é do jogo, todo mundo faz isso, né? Os advogados fazem, as corporações fazem. Então, é muito difícil alinhar todos esses interesses, né? Da burocracia, das empresas que também têm os seus interesses. Então, o Brasil é um país difícil de administrar, né? E aí você tem aquilo que o North chama do path dependency, né? Quer dizer, depois que você tem uma estrutura de incentivos desenhada, para mudar é muito custoso. Então, o Thomas alerta que dá para fazer, né? Dá. Mas assim, é um custo muito... Veja a reforma administrativa, né? Ela começou de um jeito e tal. Eu entendo, quem fez concurso pensava numa coisa. Então, tudo isso é verdade. Então, são interesses difíceis de articulação. Mas eu acho positivo, eu li agora um artigo no Jota, sugerindo que os administrativistas hoje, artigo empírico, citam mais Sustain e outros autores de Law and Economics e Behavioral Law and Economics que os dogmáticos. Já é um início, porque se a gente começar a ficar pragmáticos, acho que os próprios... E eu entendo o lado do servidor do Tribunal de Contas, que já viu tanta coisa que ele começa a achar que todo mundo que vai lá para algum motivo, enfim, não republicano, né? Eu imagino cada coisa que se deve ver em órgãos de controle, mas, no fundo, a gente também tem que evitar lá o que o Daniel Goldman chama, né, o apagão das canetas. A gente tem que cuidar para que não seja mais eficiente não fazer nada o funcionário público, né? Porque aí eu estava falando desse acordo, né? Eu tive que fazer um TAC, uma portaria de TAC para fazer acordo. Aí uma portaria dessas demora uns 6 meses, mas de fato dá para fazer, mas tem que ter uma articulação em que o Tribunal de Contas, sobretudo, se convença que existe um valor presente. Como é que o mercado resolveu isso, né? Com auditoria e com escritórios independentes. Então, o Estado tem um corpo qualificadíssimo de advogados, órgãos de controle. Eu acho que tem que começar a tentar precificar esses ativos e tentar resolver isso de uma maneira, digamos, mais eficiente. É um trabalho de convencimento, creio que, como internalizar os custos, primeiro, a Justiça Federal tem que ser mais cara, né? Tem que ser mais cara, talvez tem que pensar em sucumbência, inclusive aí para o Ministério Público, né? Também tem que ser bilateral, né? O Ministério Público não pode ser por aí entrando com ação civil pública contra todo mundo e não pagar por isso. Então, acho que tem que pensar em sucumbência para todos, tem que pensar em formas vinculantes, a gente já tem, mas o Judiciário também tem que internalizar os precedentes dele próprio, a começar pelo Supremo, e que não pode ficar todo dia mudando de precedente também, né? Então, a gente precisa de alguma estabilidade de precedentes. Acho que é uma forma de internalização do próprio Judiciário. Talvez pensar em não ter mais refis, né? Fazer com que a execução funcione. Talvez pensar em arbitragem tributária, para que a execução fiscal seja resolvida em 1 ano. Eu já cheguei a fazer uma aposta uma vez numa mesa de secretários de finanças. Botem arbitragem tributária, ver se não aumenta a arrecadação em 2 toques. O cara vai fazer conta, vai ver que vai demorar 1 ano só a execução fiscal, né? E aí o mérito vai para a arbitragem. E aí
digamos, ter que aplicar os precedentes, evidente, e a gente precisa de precedente vinculante. Seria uma formas que eu imaginaria. Ana, se eu puder, assim, pegar carona aí no comentário do Luciano, acho que tem uma etapa anterior que não custa nada, mas expõe um pouco a realidade, assim, que é divulgar os custos verdadeiros, né? A gente está falando que tem custos que são transferidos para a sociedade, que são externalizados, mas isso não aparece, né? Então, o Luciano mencionou, o judiciário custou ano passado 100 bi. Né? Quanto é que ele arrecadou, né, para prestar a atividade jurisdicional? É óbvio que tem custos que não vão poder ser cobrados dos litigantes, mas uma parte significativa deveria ser cobrada. E ele arrecadou, acho que pouco mais de 15 bi, 14 bi, em taxas e emolumento. Então, acho que existem medidas simples, por exemplo, se cada processo tivesse, é óbvio que uma ação na Justiça Federal não custa para os cofres públicos aquela taxa judiciária irrisória que é cobrada na Justiça Federal. Né? Ainda que a gente resolva subsidiar a gente, sociedade, seria importante ter esse controle. Olha, esse processo aqui custa X por ano, no final de 10 anos ele custou 10X, e por opção da sociedade, mas assim, por opção informada, que eu acho que não existe hoje, a taxa judiciária cobrada aqui foi de, sei lá, R$200, embora ele tenha custado 24 mil. Então, eu acredito que antes mesmo de resolver o problema, de internalizar as externalidades, né, expor a realidade já seria um elemento importante. Ou seja, dizer, olha, cada processo custa X, no final de cada processo tem uma folha de custo. Não exatamente nesse sentido. Assim, a Inglaterra fez uma reforma no processo civil dela, enfim, enorme, com um estudo sobre custos, que começou a ser implementado em 2011, depois agora. Então, acho que levar esses custos a sério, né, e não ter essa falsa sensação que o fisco tem que ter também, né, assim, entrar com um processo custa dinheiro. Se ele tiver lá que aquela execução fiscal custou não sei quantos por ano, talvez isso ajude a vida do procurador, porque ele fala, olha, eu não recorri porque o custo seria XPTO e a chance de recuperar tanto. Né? Quando não tinha, antes do CPC de 2015, para usar um pouco da expressão da minha fala, assim, entrar com recurso contra qualquer decisão contrária à Fazenda era uma estratégia extremamente dominante, ainda que a chance de êxito fosse ínfima, né? Ele tinha que recorrer, porque ele não tinha nada a perder. Se ele não tinha nada a perder, ele não tinha como justificar não recorrer. Né? Então, eu acho que ter consciência e ter controle dos custos, ainda que a gente só vá decidir se vai internalizar ou não depois, é uma medida relativamente simples. O CNJ tem um grupo estudando custos do processo, tentando uniformizar, né, liderados lá pelo Fux e pelo Cueva, né? Mas eu acho que simplesmente ter controle dos custos e ter esse número para depois decidir o que se subsidia, o que não, é importante. Assim, eu acho que até mesmo antes de internalizar. Mais? Deixa eu acrescentar em cima do que o Wilson disse, que eu acho interessante, que, no fundo, a gente está falando que o mundo jurídico precisa de mais conhecimento econômico. Aliás, o mundo jurídico precisa de mais conhecimento de engenharia de produção. Aliás, o mundo jurídico precisa de muitos outros conhecimentos além do conhecimento do direito. Meu pai era médico, eu sempre dizia que hospitais são mal administrados porque são administrados por médicos. Eles estudaram medicina, não foi administração. O judiciário sofre disso terrivelmente. É administrado por advogados, né? Não por administradores, engenheiros, economistas, não pessoas das exatas, números. Falta número, falta lógica, falta raciocínio numérico, dados. Né? Na hora que a gente conseguir entender o que o Wilson está falando, conseguir entender o que já está dentro, as internalidades já está ótimo. Chegar na externalidade vai ser um sonho. A gente não sabe o básico, né, de gestão. Acho que é isso, devolvo. Fábio, você gostaria de acrescentar alguma coisa?
Isso é difícil, né? A gente tem 87% dos processos do país são execuções fiscais, né? Então, o que abarrota esse judiciário custa 100 bilhões, uma conta que com certeza está errada, mas talvez 87 bilhões são de execução fiscal. E o que se recupera com tudo isso, né? Você pega os grandes devedores, você é uma lista de devedores, na época teve um aplicativo novo da PGFN, a maior devedora previdenciária do país era a Varig, sei lá, a terceira era a VASP, a quinta era a Transbrasil. Você vai recuperar alguma coisa? Então, esses números também são inflados e o que o Wilson falou, entender bem os números é importante para isso. Além disso, será que não falta vontade? A gente teve essa mudança no Código de Processo Civil para ter honorários recursais. Mais da metade dos casos que eu vejo na prática, os juízes deixam de condenar em honorários recursais. O artigo 85 do CPC mudou, o artigo 20, parágrafo 4, tudo bem, falava em equidade e tal, dava margem a ter uma disputa com relação a isso. O artigo 85, em causas contra a fazenda pública, ele é claro, ele tem uma lista ali, ó, de tantos a tantos por cento, de tantos a tantos mil, 10 a 20%, de tantos a tantos mil, 5 a 10%, tantos a tantos, 5 a 3, 3 a 1. E aí os juízes vêm também, e mais da metade dos casos não aplicam. Aí fala assim, não é proporcional. Não é proporcional, é uma tabela, é tantos por cento. Pode não gostar daquela tabela, mas é um golpe na democracia. Então, ainda quando se criam instrumentos adequados, talvez para derrubar essa litigiosidade, a teoria acaba esbarrando na prática de que não se tem vontade para aplicá-los. O exemplo dos refis, né, que o Wilson falou, o Luciano também falou, é um exemplo excelente, mas o refis, ele surge no direito brasileiro por conta de uma idiosincrasia, talvez só existiu no Brasil. Não existiu em lugar nenhum do mundo multas e juros para dívidas tributárias como no Brasil. Hoje a Selic era 2%, até 3,5% agora, mas a gente tinha Selic há pouco tempo atrás de 18%. A gente tem multa tributária, o sujeito que esqueceu de pagar, de 75%. Se achar que tem uma simulação que o fisco acha que para tudo, 150%. Você pega a OCDE, ela tem um estudo também classificando as multas pelo percentual. As multas tributárias brasileiras são as maiores do mundo. Então, a verdade é o seguinte, eu lembro a Clarice Lispector, ela falava que ela passou a vida inteira dela tentando consertar os próprios erros. Só que ela descobriu que, no final das contas, foi o maior erro que ela cometeu. Então, o refis é uma tentativa equivocada de consertar um próprio... Vou me despedir, o Luciano está indo. Quer falar alguma coisa, Luciano, antes de ir? Só dar um tchau, pessoal. Não vou atrapalhar. Segue aí, por favor. Obrigado. A gente tem um erro, né, de ter juros tão altos, a gente tem um erro de ter multas tributárias tão altas que não encontram referência em outro lugar do mundo. Como é que a gente conserta? Porque os contribuintes que deixam de pagar, eles nunca mais iriam pagar, porque eles não conseguem arcar com esses juros e com essas multas tão altas. Aí a gente cria refis, refinanciamentos à torto que é direito. Os refinanciamentos que eram para ser excepcionais passaram a ser a regra. E aí, só falei coisa ruim, né? Parece que não vai dar para consertar nunca. Talvez a mediação ela sirva para unir de novo o fisco contribuinte. Talvez a mediação, olhando as peculiaridades de cada caso, ela sirva como um instrumento muito mais legítimo do que esses refinanciamentos. Por quê? Depende se o cara chega de mediação, ele fez mediação em 2002. Aí, em 2004, ele chega a fazer mediação de novo. Em 2006, ele chega a fazer mediação de novo. E é sempre a mesma história. É difícil também, né? Não pagou por que não? Esse ano tem um problema, tal, eu tenho uma plantação, não choveu, tal, foi horrível. Aí, em 2004, ele fala, não, você não tem um problema, que choveu muito. Eu falei assim, você quer o quê? Todo ano tem um problema diferente. Quando chove muito, você tem um problema. Quando não chove, também você tem. Você quer não pagar o tributo mesmo. Então, a mediação, justamente por ter alguém ali, um terceiro,
e que tem todas essas técnicas aí que vocês conhecem muito melhor. Aliás, eu fiquei muito feliz com essa mesa, né? Não tem nenhum tributarista, como o papo é mais gostoso, né? Eu aprendi tanta coisa e o formato de falar também é mais instigante, é mais interessante. Então, o direito tributário, ele pode evoluir com a mediação mesmo. De repente, a gente não tem esse clima belicoso até hoje por culpa dos tributaristas. A mediação vai ensinar, inclusive, aos próprios tributaristas a lidar com problemas que a gente não conseguiu resolver até hoje. Então, é minha contribuição. Obrigada, Não, Fábio. não. Só antes de passar para a próxima pergunta, perdão, fiz uma pesquisa em 3.000 casos do Rio, peguei 2 sistemas de justiça, assim, juizados e justiça comum, e pesquisei o índice de recorribilidade em 3.000 casos, isso em 2017. Foi logo depois da entrada em vigor do CPC de 2015. Nos juizados especiais do Rio, né, cíveis, custas elevadas para recorrer, na justiça comum, custas baixas. Assim. O índice de recorribilidade nos juizados especiais, que têm custas elevadas, era 22%. O índice de recorribilidade na justiça civil comum, que tem custo irrisório, 200 e poucos reais para recorrer, era de 66%. Nas causas em que o autor tinha gratuidade de justiça, isso ia para 88%. Ou seja, 4 vezes maior o índice de recorribilidade do que um outro sistema. Então, assim, o ajuste dos incentivos é fundamental, né? Assim, e agora, não dá para ser excessivo, como uma multa de 75% ou de 150%, né, que pode tornar impagável, mas eu acho que desenhar bem isso é o desafio que existe agora. E na época que eu fiz essa pesquisa, eu conversei com o Fábio, e ele, o CPC era recente, ele falou assim, eu queria saber qual é o índice de recorribilidade da Fazenda Pública, né, contra sentenças contrárias em barras antes do CPC, que não tinha praticamente sucumbência recursal, e depois do CPC, né, sei lá, alguns anos depois, porque os jogadores também demoram um tempinho para entender a regra do jogo e jogar de acordo com as novas regras. Mas pelo que ele está falando aqui, isso não vai ser possível porque a regra não está sendo aplicada, né? Então, talvez não, ou pelo menos não está sendo aplicado como deveria ser ou em todos os casos, né? Mas é esse ajuste fino de interesses e de incentivos que eu acho que é o grande desafio para implantar bem a mediação em Porto Alegre. Wilson, olha só que curioso, e é incrível isso. Os juízes aplicam mal, eles aplicam mais ou menos, eu falei que menos 50%, talvez 45%. Tá? Mesmo com esses 45% que eles aplicam, o que é claro, de jornada de sucumbência, diminuiu, pelo menos na minha experiência, brutalmente os recursos da Fazenda Pública. Mesmo não sendo totalmente aplicado como deveria, isso, eu conversando com meus amigos tributaristas também, é uma lógica os processos de todos os escritórios. Diminuiu muito, justamente por ter alguém que paga a conta. E o Wilson falou também isso aí, eu queria fazer um jabá também, aproveitar esse estudo que ele falou de 3.000 casos, né? Saiu num livro que o professor Wilson Pimentel publicou, eu aconselho a todo mundo, eu já vi, excelente. O nome do livro é Acesso Responsável à Justiça. Eu não sei se fala Acesso Responsável à Justiça, que é acesso IR, uma pergunta, né? Como se fosse responsável ou irresponsável. Acesso Responsável à Justiça, eu acho que foi publicado pela editora Lumen Iures, não foi? Isso aí, isso aí. Obrigado, todo mundo em casa. Bom, uma próxima pergunta que veio pelo chat como a complexidade do sistema tributário brasileiro pode prejudicar ou atrapalhar possíveis mediações entre contribuintes e o fisco? Bom, eu posso começar aqui, Tomás. Parte do que eu gosto de estudar é essa questão de análise econômica da solução de disputas, né? E os conflitos existem para análise econômica quando existe uma grande, por exemplo, quando existe uma grande assimetria de informação, né? Então, nesse sentido, a complexidade do sistema tributário
e das suas soluções, endereçamentos, essa complexidade aumenta a possível assimetria de informação entre fisco e contribuinte, né? E quanto mais essa simetria de informações ela cresce, menores as chances da autocomposição, né? Num sistema em que eu sei qual vai ser a solução, eu sei que regra que vai ser aplicada, como vai ser, e de novo na teoria dos jogos, eu sei, o fisco sabe que eu sei que ele sabe que eu sei, enfim, a chance do conflito surgir é menor, né? Porque as partes não vão ter prognósticos muito distintos do que pode acontecer. Então, acho que essa complexidade atrapalha. E aí a gente estava falando do CPC, o processo é uma das matérias que eu gosto, que eu estudo e leciono. O CPC de 2015 trouxe vários mecanismos para uniformizar a jurisprudência, né? E aí talvez reduzir um pouco esse gap informacional. Então, acho que a complexidade, respondendo a pergunta, ela atrapalha, porque ela aumenta a assimetria de informações, e ao aumentar a assimetria de informações, ela dificulta a autocomposição. Eu acredito muito que vai cair para cá, você acredita muito que vai cair para cá, é difícil. Se a gente estivesse um pouquinho mais alinhado, os custos do conflito, esses custos já justificariam que a gente transigisse. Tomás, Fábio e Ana. Não, concordo plenamente, Wilson. E acrescentaria que a complexidade também aumenta o número de casos que precisam de mediação. Então, ela aumenta a demanda, porque é absolutamente incerto o quanto eu pagar corretamente, mas dificulta o êxito, porque possibilita firmar a posição e cada um querer apostar e deixar para um terceiro julgar daqui a 5 anos o que era o correto. Eu estava achando o inverso do que vocês acharam. Vocês falaram, agora eu fiquei na dúvida até se eu mantenho a minha opinião. Eu acho que a complexidade ela atrapalha o sistema como um todo. Só que talvez ela sirva de estímulo para as pessoas irem para a mediação. O fisco e o contribuinte tiveram um problema secular de diálogo. E, às vezes, esse problema ele é incentivado porque o sistema tributário é complexo. Talvez com um terceiro mediador, com todas essas técnicas ajudando, fisco e contribuinte, dentro daquele sistema complexo, podem ter a mesma visão. E esquecer um pouco, olha só, eu errei, eu paguei errado, então paguei certo para trás, vamos esquecer isso. Mas para frente, a regra é essa, e é bem claro, está bom para os dois, e a concorrência vai ser adequada. Um grande receio, sobretudo dos maiores contribuintes das maiores empresas, é a concorrência, né? O seu concorrente deixar de pagar um tributo porque arriscou é terrível para você. Porque ou você toma esse mesmo risco para se manter no mercado, ou de repente você não consegue fazer preço. Então, esse fato de concorrência, se você tem uma via de diálogo aberto, às vezes numa mediação você vai chegar à conclusão, olha só, passa a cobrar de todo mundo no mercado que eu pago também. O problema é o seguinte, você começou, o primeiro da fila ao fisco cobrar fui eu, aí não dá também, né? Todo mundo está fazendo isso no mercado há 20 anos, nenhum governo... Outro problema com o Estado é o seguinte, às vezes muda o governo, ou então mudam os chefes das secretarias de fazenda, e às vezes mudam alguns entendimentos também. Então, se muda esse entendimento, ninguém paga, você é o primeiro a ser cobrado, era bom o fisco te chamar também para um café, né? Olha só, está acontecendo isso, tal. Até para você falar, o fisco também, ele não quer quebrar as empresas. Porque se ele quebrar as empresas, é terrível para ele. Ele perde a arrecadação no dia seguinte. Então, o fato de ser complexo é terrível para o sistema. Isso atrapalha como um todo. Mas, em algumas situações, a mediação pode ajudar muito. Fábio, a sua fala, assim, essa simetria ela pode ser com relação aos fatos, né? Os fatos daquele caso, e ela pode se dar com relação à aplicação do direito, né? E a mediação, e aí é um pouco do debate que vocês tiveram de manhã,
quando você tem um ambiente seguro, um ambiente confidencial, né? Enfim, para poder tratar disso, você consegue diminuir muito, pelo menos, a assimetria informacional com relação aos fatos. Porque eu tenho um ambiente como parte, como contribuinte, seguro que aquilo, assim, que talvez eu possa expor fatos para o mediador, que tem um dever de confidencialidade, né, e que não vai me prejudicar eventualmente amanhã no processo, o que eu não poderia fazer, talvez numa ação judicial, com medo daquilo ser interpretado de uma maneira XYZ pelo eventual julgador da causa, se visse, sei lá, se tivesse acesso àquilo. E é por essa razão que no sistema norte-americano tem uma regra, que é a regra 408 da Federal Rules of Evidence, né, as regras de provas em juízo, né, que ela proíbe, e aí num ambiente privado, tá, que as propostas de acordo feitas, né, entre as partes, a tentativa de solucionar conflitos, que essas propostas sejam usadas como prova no processo judicial. Para quê? Para estimular que as propostas sejam mais razoáveis e não propostas infladas. Propostas mais razoáveis, maior chance de autocomposição, maior chance de autocomposição, menos processo na justiça. Entendeu? E para isso se criou uma regra que veda a utilização dessas propostas como elemento de prova, como evidence, né, no processo judicial. Então, criar esse ambiente seguro, que reduz a assimetria informacional, dá para lidar e dá para amenizar com o problema da complexidade do mundo tributário. Né? Bom, agora eu vou trazer um bloco de perguntas, são polêmicas, mas acho que ainda dá tempo da gente ouvir vocês. A primeira é, quem ganha com a morosidade da justiça? A segunda é, quem ganha com a judicialização excessiva? E como incentivar a mudança de comportamento dos advogados e dos agentes públicos? Tomás, quer começar agora? Essa aqui é mais difícil. Não, esse é o tipo da pergunta que eu acho que só advogado pode responder. Eu acho que ninguém ganha. Vamos lá. Quer falar? Quer começar, Fábio? Não, ninguém ganha com a morosidade da justiça. Nenhum grupo ganha. Individualmente alguém pode ganhar. Talvez o picareta pode ganhar. Mas, em termos de grupos, fisco versus contribuinte, isso é uma certeza que ninguém ganha. Bom, a primeira pergunta eu já respondi, então. Tem mais 2 ou 3, né? Foram rápidas as perguntas agora, né? Eu acho que assim ninguém deveria ganhar, pelo menos, com a morosidade. Né? Mas, de novo, alinhar incentivos. Se eu tenho, e existe essa discussão que o Tomás colocou na apresentação dele, uma taxa de juros legais, lá, o 406 diz que é 1%, aí o STJ vai falar que é Selic, enfim. Mas, dependendo dos juros legais moratórios, né, o autor, por mais paradoxal que possa ser, o autor da ação, o credor, pode ganhar com a morosidade da justiça. Né? Se eu tenho um processo, que eu sou credor de uma empresa super solvente, né, e que esse processo vai demorar 10, 15 anos e esse meu crédito judicial está rendendo 1% ao mês mais correção monetária, e eu, autor, eu perdi o custo de oportunidade, enfim, mas aí isso explica a criação de fundos de investimento que investem em créditos em ações judiciais. É uma deformação, assim, é um problema, um sinal de não é para uma ação judicial se tornar um bom investimento, e não é para uma ação judicial, né, se tornar um bom investimento que é o ponto das pessoas comprarem e não terem interesse no desfecho, porque se acabar, cessa ali esses juros. Então, essa é uma discussão que, enfim, voltou ainda lá para o STJ, né, de se a taxa é Selic, se a taxa dos juros moratórios legais é 1% ao mês, ou se é Selic, tem um impacto brutal. E, de novo, quando eu vejo as discussões, eu sinto falta de uma reflexão um pouco mais aprofundada, assim, né? Porque não se é difícil calcular, então, é que tipo de incentivo eu crio
para os litigantes, para os devedores, para os credores, se eu falo que é 1% ao mês mais correção monetária. Hoje, eu não quero que o meu processo contra um devedor solvente termine nunca. Eu quero que esse investimento continue lá. Até porque quem paga os custos do processo continuar lá não sou eu, é a sociedade, né? Do jeito que está hoje. Mas, há um tempo atrás, esses juros legais moratórios eram irrisórios perto do que se conseguia no mercado. Então, os devedores tinham incentivo. Daí a importância dessa taxa ser flutuante. Se a Selic é a melhor ou não, é o que me parece que a lei diz, né? Mas, assim, ela talvez tenha os problemas dela. E aí é um outro ponto que pode ser ajustado também. Mas pode ser que, respondendo a pergunta, que o credor, né, de um devedor solvente ganhe com a morosidade da justiça. Também ele, né? Que hoje, para dívidas tributárias, praticamente todos os estados e municípios corrigem os próprios débitos pela Selic, assim como a União Federal, e a restituição é pelo mesmo fator de correção utilizado pelo fisco para cobrar os tributos, para débitos tributários especificamente. Aí hoje, então, não é tão alta também, né? Hoje está em 3,5%. Eu acho, Ana, que o importante é o seguinte, independente de quem ganha e quanto ganha com a morosidade da justiça, quem perde e quanto perde é muito maior, né? A disputa judicial, tributária ou não, certamente destrói valor, né? Para a sociedade, para os participantes, para o judiciário, para todo mundo, né? As perdas são maiores do que os ganhos, certamente. Se o Luciano tivesse aqui como professor de AED, ele ia falar que os custos do litígio, né, para a economia, eles são um desperdício, né? Eles não criam valor na sociedade. Então, quando você tem lá 100 milhões 100 não chega, né, mas 80 e tantos milhões de ações num estoque que a gente não consegue administrar, esses custos são para a economia de desperdício, assim. Então, a sociedade perde. Como incentivar, que era o finalzinho, como incentivar a mudança de comportamento dos advogados e dos agentes públicos? Eu acho que uma coisa, Ana, as pessoas perceberem que tanto os advogados como todos os litigantes, enfim, a gente tem que tornar a solução mais atraente do que o litígio. Na hora que tiver os incentivos corretos, as pessoas vão optar por solucionar. E para isso ajuda muito, por exemplo, ter estatísticas e saber quais são as reais probabilidades de se vencer a causa. Ajuda muito ter a remuneração dos advogados alinhada a resolver a questão e não só a brigar eternamente pelo direito do seu cliente. Deixo para os outros completarem. Acho que o Luciano deu algumas sugestões, né? Passar a ter honorário de sucumbência em mandado de segurança, a mudança do CPC do 20 para o 85 já foi grande, né? Para passar a ter honorários de sucumbência numa tabela que guarda proporcionalidade com o valor em discussão. A tabela da Justiça Federal, se ela não tivesse um limite máximo, um teto tão baixo também. Acho que as formas são voltadas também a internalizar essas externalidades negativas, né? Então, paga por aquilo quem criou aquele custo dentro do sistema, o que não acontece hoje. E talvez a grande solução que a gente tenta trazer com esse seminário não existe uma grande solução, a verdade é essa, né? Mas a mediação também pode fazer parte dessa solução. E assim, nessa linha de que paga quem deu causa, né, que o Fábio falou, acho que o primeiro passo é botar as partes juntas, sentar com técnica, para poder tentar resolver, né? Talvez um passo que a gente possa dar daqui a alguns anos, a gente não tem ainda... a gente precisa primeiro assimilar a mediação, mas atribuir
valor jurídico para o comportamento da parte, né? E aí você pega no direito inglês, eles têm um mecanismo que eles chamam de offer to settle, acho que é a parte 36 da Civil Procedure Rules dele. E o que é essa proposta de acordo? É atribuir valor jurídico para o comportamento da parte que tentou evitar, ou seja, não dar causa, né, para aquele desperdício, para aquele custo. Basicamente funciona numa questão civil, estou sendo cobrado R$500 mil pelo Fábio, entendo que devo 300, né, faço essa proposta ela é confidencial, ela não pode, o juiz não tem acesso a esse acordo, assim como lá o Rule 408 das Rules of Evidence dos Estados Unidos, mas, além disso, ela tem efeito na alocação dos custos do conflito. Então, se amanhã o juiz me condena a pagar 250 ou 290, menos do que eu ofereci para o Fábio a título de acordo, talvez no nosso sistema hoje eu pagaria os 200, 300 mais uma sucumbência desse valor, né? No sistema inglês, como eu fiz uma proposta maior do que a condenação, né, essa offer to settle ela vai mudar a alocação dos custos. E o Fábio vai receber lá os 300, menos todos os custos do processo que ele deu causa ao rejeitar. E aí já é um passo além, assim, eu trago as partes para uma mesa, eu incentivo as partes que sentem que reduzam a simetria de informação para poder negociar, e eu vou atribuir um benefício para aquele que der uma proposta que acertou ali no olho da mosca. Entendeu? E eu vou incentivar, portanto, que o cara faça uma proposta fair, né? Porque isso pode modificar a alocação dos custos do conflito. Mas se os custos forem irrisórios, porque quem paga não são as partes, é a sociedade, como é aqui, isso não vai ter o menor efeito. Mas se os custos forem reais ou suportados, internalizados pelas partes, talvez as partes façam um exercício diferente quando sentarem na mesa para mediar. Então, eu acho que esse é assim, a importação, né, com grão de sal desses mecanismos que ajudam a autocomposição pode ser um passo para a gente seguir lá na frente. Ana, eu acrescentaria uma outra coisa. Por exemplo, a reforma trabalhista. Qual foi o resultado? Eu lembro quando ela saiu, não, vai reduzir o número de ações drasticamente nos primeiros 3 meses, e depois eu, pelo menos, não vi mais o resultado disso, né? Mas foi feita uma reforma com o intuito de diminuir a litigância. Esse resultado tem que ser publicado, divulgado, né? O que a gente aprendeu com isso? Pode ser um excelente exemplo. E acho que, por exemplo, o que Porto Alegre está fazendo aqui é genial, né? Se Porto Alegre implementa um sistema de mediação, isso também depois, bem sucedido, como eu tenho certeza que vai ser, tem que ser muito bem divulgado. Então, a gente tem que divulgar mais melhores práticas e piores práticas, né? Quem faz errado também tem que ganhar notoriedade para estimular o movimento, porque a gente fala muito no mundo de mediação, fala assim, a mudança da cultura do litígio. A cultura vai mudar por pequenas ações, por pequenos projetos bem-sucedidos e por ações mal feitas ou situações ruins divulgadas, né? É orgulho e vergonha que vai mudar a cultura, né? A gente tem aqui no chat, o Ricardo falando, lembrou bem, os bancos depositários e os fundos do Tribunal de Justiça que vendem a gestão dos depósitos, eles ganham com a morosidade, verdade. E o Carlos Silva Andrade falou... Peraí, Fábio, antes de você passar para o comentário do Carlos, assim, eles ganham, mas eles vendem esse direito. Então, assim, os bancos pagam os dois, por falou isso, exatamente, né? Então, o TJ o tribunal ganha com a morosidade dele no final. O tribunal ganha por vender e o banco que compra ganha também porque se ele pagou um X por aquilo, ele deve ganhar muito mais, né? Quanto mais moroso, mais vale o dinheiro do direito de ficar com aquilo lá. Exatamente. Então, o Ricardo tem razão. E o Carlos, aí acho que sob outro contexto, ele falou que a complexidade, a externalidade do sistema tributário é lucrativo para os escritórios de advocacia. E é verdade, gera mais trabalho também para os escritórios de advocacia. É que a pergunta original, eu estava centrando muito mais se fisco ou contribuinte ganhavam com isso, mas acho que os bancos, o Tribunal de Justiça e os próprios escritórios de advocacia ganham com isso.
assim como o Ministério Público também, quando ajuiza ações, né, enfim, sem, como o Luciano falou, sem nenhuma responsabilidade de sucumbência, também gera trabalho. Senhores, o painel está acabando. Eu queria agradecer a todos que assistiram. Queria agradecer principalmente a vocês que me deram a honra de ser mediadora desse painel. Eu avisei a todos que eu estava cercada de feras, e aí está comprovado. Uns minutinhos para cada um para fazer as considerações finais. Depois eu passo a palavra ao Fábio para poder encerrar o painel. Muito obrigada. Mais? Wilson? Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade e acho que é um projeto fabuloso que está sendo feito aí de implantar mediação na questão tributária. Tem uma necessidade gigantesca e a sociedade vai ganhar muito com tudo isso. Então, parabenizar o Ricardo, parabenizar Porto Alegre e agradecer aos excelentíssimos que estão nesse grupo, que graças a eles eu também fui chamado de ilustre, de maravilhoso, genial. Super obrigado. Obrigado também, Ana. Também queria te agradecer, Ana, pela maneira com que você conduziu, não só agora, mas nas prévias também. Ricardo, Porto Alegre, acho que o desafio é grande e a maneira com que vocês começam já com essa troca e muita gente de fora, né, de outras áreas, dando os seus inputs, é a melhor maneira com que o projeto poderia começar. Desejo sucesso e espero daqui a algum tempo que a gente possa estar revisitando, porque isso vai ser um bicho vivo, né? Então, daqui a alguns anos a gente possa ver como é que está andando, o que pode ser ajustado daqui ou dali. Mas sucesso, pessoal. Obrigado. Eu queria te agradecer, Ana. Eu acho que a gente teve uma sorte imensa. A gente não podia ter tido melhor mediadora, gentil, agradável, educada. Queria agradecer os palestrantes, o Tomás, o Wilson, o Luciano. As palestras foram brilhantes e, em regra, o momento ápice de público de qualquer evento não chega a 40% a 60% do tempo do evento, né? Quando o evento tem muito sucesso, a gente tem mais gente no final do evento do que tinha no meio. Eu estou acompanhando aqui pelo YouTube, a gente conseguiu sempre aumentar o público e não perder ninguém. Então, isso é muito legal, demonstra bem a qualidade dos nossos palestrantes. Estou muito feliz de ter composto essa mesa. Bom, obrigado, gente. Foi um prazer estar com vocês aqui. O seminário continua agora. Agora a gente vai ter um talk show, então não saiam. A gente vai ter um breve intervalo e logo começa com o talk show. Um abraço, boa tarde. Tchau, obrigada, boa tarde.